isso, olha. Posso começar? Pode. Deixa eu Se só não também puder continuar. também, já iniciou. Esse é o Conectando Ideias. Aí, olha, não é o Já errou o Conectando nome. Ideias, errei o nome, viu? Qual é o nome do nosso programa? Cutuca Educa. Cutuca Educa, com Antônio Ferreira. Então vamos começar, beleza. Olá, pessoal, eu sou Jonathan Guiar e tá no ar o Educa Cutuca, Cutuca Educa. O nosso convidado de hoje é Antônio Ferreira. Seja bem-vindo, Antônio. Ó, já tô até cutucando aqui, ó. Seja bem-vindo, Obrigado. Antônio. Vou cutucar também. Muito obrigado, Jonathan. Fico muito feliz com o convite. Muito feliz de te rever nessa nova função. Né? A gente que já tem aí uma vivência antiga, fico muito feliz de estar vendo sua voz ecoar aí por diferentes espaços, você trazendo inúmeras questões importantes aí para o debate da educação brasileira. Parabéns. Eu que estou mega feliz, olha, entrevistando o Antônio, que foi meu professor. Você que está assistindo aí, olha, estou entrevistando o meu professor, Antônio Ferreira, para um papo super sério, super cabeça, falando sobre espanhol. Olha, e aí eu já pergunto, não tem espanhol na BNCC, o que fazer? O que fazer, né? Desesperador, né? Essa pergunta. Na verdade, Jonathan, eu acho assim, importante, em primeiro lugar, antes de falar de BNCC, mostrar que assim, vivemos já de um tempo para cá entre línguas, né? A todo momento, a gente agora mesmo, no período pandêmico, a gente está vendo como essas línguas circulam. O próprio nome da doença, né? Covid, numa língua é masculino, na outra língua é feminino, no espanhol não tem muita, é mais masculino, mas há países que usam no feminino. Então, assim, o nosso aluno da escola, seja ela pública ou privada, ele está nesse trânsito de línguas, né? Então, é um sujeito que precisa vivenciar essas práticas cada vez mais de contatos linguísticos, de trânsitos linguísticos. E as políticas precisam, na verdade, nessa direção. Mas, infelizmente, o documento que a gente tem aí vigente, como você mencionou, né, a Base Comum Curricular, a BNCC, não inclui diversidade de línguas estrangeiras na escola. O que fazer? Porque a gente está voltando aí à década de 70, né? Quase a década aí da ditadura militar. Assim, nada contra os colegas de língua inglesa, eu acho muito importante essa língua e várias outras, mas a gente precisa sim de um documento que possibilite esse aluno ter direito de escolha de língua estrangeira, né, na escola. Durante muito tempo, mesmo tendo língua estrangeira, nós tivemos alunos, né, assim, eu passei por isso, talvez você tenha vivido isso também na escola, de talvez estudar uma certa língua estrangeira que você não se identificava, e várias histórias aí de medo, de fracassos de aprendizagem, de desistências, estão aí ocorrendo, né? Então, ter um documento que também vai na contramão do que o mundo pede, né? De um sujeito que se comunica em diversas línguas, um documento numa visão muito monolíngue, é limitador. É pensar, na verdade, numa escola que não está dialogando, pelo menos pensando aí nas questões de linguagem, com um sujeito contemporâneo. E aí, assim, não ter espanhol, o que fazer? Né? É o que você perguntou. Então, assim, primeiro que começa aí um ponto negativo, né? O ideal seria a pluralidade de línguas, que já esteve presente aí em épocas anteriores, em documentos anteriores. Mas eu vejo, assim, por outro lado, ao mesmo tempo que o espanhol não está lá, talvez eu vejo uma brecha para uma contraproposta, né? Claro que essa BNCC, junto com a Lei 13.415, possibilitou a reforma do ensino médio, a retirada do espanhol do currículo. Então, a BNCC não consta em espanhol lá, mas também revoga uma certa lei de obrigatoriedade, isso é muito ruim. Mas, assim, nas escolas que o espanhol vai permanecer, e essa é a grande luta, né, a resistência para que permaneça, não estar na base, eu vejo como algo não tão negativo, porque aí seria uma força para que esse professor pense ali uma contraproposta, uma proposta de ensino de espanhol que não seja pautada somente nas habilidades e competências, que é a defesa do documento, né, numa visão um pouco tradicional de ensino, que a gente já tinha superado. O que, na verdade, eu defendo, e aí outros autores também, outros colegas que trabalham nessa linha da educação, é uma perspectiva muito mais social e crítica do papel, né, e do trabalho da língua estrangeira na escola. Então, na verdade, assim, não estar lá tem o desafio da gente pensar um ensino diferente.
Olha, o Antônio, eu já tô até gaguejando daqui a pouco aqui, olha. Porque é muitas coisas, e falando sobre essa questão da própria língua, do espanhol, eu já vou te perguntar se você educa ou cutuca, mas segura aí. Eu tô aqui, eu tô já tenso para falar essa resposta. Segura aí, que eu já vou fazer uma outra pergunta. E essa pergunta é: que espanhol é esse? É próximo realmente do português? Nossa, Jona, tá aqui, ó, dá um papo fantástico, né, nessa pergunta que você fez, mas assim, eu acho que em primeiro lugar é a defesa de um espanhol do Brasil, tá? Por incrível que pareça, assim, é do espanhol de onde a gente está ali estudando, de onde a gente está aprendendo. Essa já é uma grande desconstrução. Claro que assim, é uma língua que está presente, né, em 21 países, está presente como língua estrangeira, como segunda língua em vários outros, então ela tem muitos falantes dessa língua, né, numa possibilidade estrangeira, mas eu acho que é pensar o espanhol que o aluno aprende naquele país, naquela realidade, valorizar essa língua também, que passa a ser nacional, que passa a ser desse aluno brasileiro, né? Mas eu acho que essa questão que você levanta gera uma grande problemática, né? Por ser uma língua neolatina, por ser uma língua transparente, isso tem o lado positivo para a aprendizagem, que o professor pode reforçar em questões pontuais que o aluno tem dificuldade, nos pronomes, em algumas locuções verbais, na verdade em verbos que se aproximam, aquilo tudo que você já viu, heterotônico, palavras que na verdade são transparentes, mas por outro lado, essa falsa transparência gera muitos mitos e também um local aí que o aluno às vezes não se desloca, que é o do portunhol. Mas, por outro lado, falar rapidinho do portunhol, hoje em dia a gente também tem a língua no próprio portunhol como uma língua de cultura, como objeto cultural. Então a gente não pode ficar só naquela visão do portunhol. Quem nunca participou daquelas reuniões, quando você se depara com as pessoas de lá... Sim, claro que assim, tem esse lado do portunhol, que é um estágio de interlíngua, que o aluno não sabe muito bem que língua está falando, português ou a língua estrangeira, mas também a valorizar essas mostras culturais que surgem do próprio portunhol. Tem uma vasta produção literária escrita em portunhol de autores, de sujeitos que vivem na fronteira. Isso a gente tem que aprender a valorizar também. Ótimo, Antônio. E agora vai a pergunta bomba. Estou ansioso. E aí, você educa, cutuca, educa? Olha, Jonathan, eu vou começar cutucando. A gente precisa cutucar esses políticos, quem desenha essas políticas educacionais, políticas públicas, que acabam excluindo, né, disciplinas, excluindo toda uma comunidade científica, que não é só uma disciplina, é uma comunidade acadêmica científica que está por detrás delas. A gente precisa cutucar para que a gente tenha aí o direito de aprendizagem, o direito de escolha dos nossos alunos. E cutucando, eu espero ensinar essas pessoas que precisam, né, ouvir mais os professores, outros sujeitos que estão na escola, para a gente ter políticas mais adequadas à nossa realidade educacional, a realidade educacional aí dos estados, e também educar os alunos da importância aí de aprender diversas línguas estrangeiras adicionais na escola brasileira. Antônio, e esse foi, ó, o Cutuca, Educa, Cutuca. Palavras finais, rapidinho. Só agradecer, só gratidão pelo espaço, né? Na verdade, assim, o teu programa acaba sendo também um espaço de resistência dessa língua que já luta há muito tempo. Foram muitos projetos de lei, muitos altos e baixos para ela se inserir no currículo. E eu agradeço muito por ser também um canal aqui de resistência para apresentar essa reflexão sobre o espanhol. O espaço é todo seu, meu querido. Obrigado. E esse foi o Cutuca, Educa, Cutuca, aqui na WAK Editora.